Façam uma excepcional noite. Quando a gente toca no assunto inteligência emocional, né, que é o tema dessa palestra que está sendo aí bem recorrente, né, por uma série de coincidências, muitas pessoas acreditam que ser inteligente emocionalmente é ser calmo ou ser bonzinho, né? É, não necessariamente, né? Acho que eu já até mencionei em algum vídeo que existe o conceito de ativar a ira, né? Você direcionar a energia que a emoção te proporciona para que você alcance objetivos específicos. E uma outra concepção errada que as pessoas têm é confundir as coisas e dizer que aquele que é emocionalmente inteligente é emocionalmente forte, né? Só que elas não querem dizer forte, elas querem dizer resistente, né? E não é bem assim que funciona, porque isso vai meio que contra o princípio de inteligência, né? É meio que uma burrice, assim, quando você é inflexível com respeito a qualquer que seja a emoção, né? Você toma ela de uma forma muito pura. E por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que, quando a gente começa a se meter a falar de desenvolvimento pessoal, muita gente vai falar é sobre o tal do blindar-se, né? E eu, sinceramente, assim, eu não sei o que, que eu acho dessa palavra nesse sentido. Que blindar é colocar uma casca que não permite que chegue nada pro lado de dentro. Eu não sei se é exatamente isso, né? Mas me parece que não. Ah, mencionei ontem, né? O nosso cérebro, isso eu já falo várias vezes também, né? O nosso cérebro ele não dá conta de saber a diferença entre passado, presente e futuro. Geralmente, e por que, né, às vezes esse padrão de pensamento leva a gente até a depressão ou a ansiedade? Porque o nosso cérebro ele tem uma propensão a não querer ser produtivo. Porque nós já entendemos também que a função dele é nos manter vivos e para nos manter vivos ele quer sempre economizar energia. Isso leva à procrastinação e isso também faz com que ele queira evitar estar no momento presente. Você não consegue ser produtivo no passado e você não consegue ser produtivo no futuro, né? O seu passado ele tem que ser a sua biblioteca de referências para o que você faz no agora e o seu futuro é o seu laboratório, onde você projeta coisas que você deseja que aconteçam. Mas uma boa gestão da sua vida faz com que você viva 20% do tempo no passado, 10% no futuro e não dá para admitir menos do que 70% no presente, que é o único momento onde você consegue ser produtivo e onde você consegue plantar, né? Gerar sementes e plantar para que a colheita venha depois. Então, habitar no passado por rancores ou arrependimentos, viver no futuro por antecipação, não é produtivo. E é por isso que, principalmente, os sentimentos de ansiedade eles acabam se acumulando, né, e tornando uma bola de neve gigantesca, porque quanto mais você vive no passado, menos você está com energia para plantar no presente e mais preocupado você vai ficar com as coisas que vão acontecer lá na frente. Então, além disso, né, como eu mencionei ontem, o nosso cérebro ele só consegue distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginário se ele acredita que aquilo é real. Então, se você fizer testes e tal, as pessoas que acreditam ter visto algo sobrenatural, aquilo para elas vai ser plena verdade, né? Se ela tem uma informação que ela acredita ser verdade, ela observa o comportamento de uma pessoa, ela vai jurar até o final que ela viu aquilo daquela maneira. Porque é isso, o cérebro vai dizer incontestavelmente essa é a realidade porque nós acreditamos nisso. E isso tem um poder muito grande, né? Se você reparar, as pessoas que tiveram resultados mais extraordinários aí na história da humanidade, seja porque se tornaram notórios ou porque superaram adversidades muito grandes, né, e conseguiram promover autotransformações muito grandes, são pessoas que sempre tinham os seus cooperadores de propósito. Pessoas que instalavam nelas a mentalidade de que elas eram capazes. E isso, por favor, não confunda, não é aquela motivação barata de dizer que você precisa pensar positivo. Não é isso, não se trata disso, porque eu acho isso uma grande bobagem, né? Acho que essa coisa de puramente pensamento positivo, sem ações concretas, é só papo para vender livro barato para gente fraca. É muito mais do que isso. É você realmente
compreender que aquilo que você transforma em crença, porque isso tem tudo a ver com ressignificação, aquelas experiências que você vive, que você atribui significado, que se tornam memórias, essas memórias vão se transformar em crenças, e essas crenças elas vão, dentro do seu sistema, admitir o que é real ou não, vão conceber algo como sendo real ou não. Então, é por isso que tem gente que é menor do que a posição que queria ter no trabalho, tem gente que é menor que o carro do que sonha, é menor do que a casa do que sonha, né? E como eu falei, eu jamais vou vir aqui falar com vocês algo que eu não esteja vivendo. Então, eu ainda vivo consequências de ter tido essa mentalidade. Mas hoje eu tenho um trabalho muito mais consciente de lançar sementes para aquilo que eu vou colher lá na frente. E eu quero que vocês caminhem comigo o tempo suficiente para ver isso acontecendo. De toda forma, veja como isso é algo que realmente requer muito cuidado e muita atenção da nossa parte. Porque se não há ressignificação dessas coisas, você continua indo no automático e talvez você nem sabe quantas coisas você vai estar se limitando justamente por conta desse fator aí que eu falei. Então não é aquele pensar positivo barato, como eu gosto de chamar, mas é ter cooperadores ao seu redor, né? Eliminar aquelas companhias que não te levam para frente e realmente ter ao seu redor pessoas que acreditam no seu propósito, no seu potencial e pessoas que te impulsionam a fazer aquilo. Porque a gente vê, né, histórias triunfantes aí de pessoas que foram rejeitadas não sei quantas vezes, que faliram não sei quantas vezes, e é de você se perguntar: o que faz com que essa pessoa não desanime, não desista? É uma crença assim que é tão fundamentada no interior dela que não tem nada que vai convencer de que ela não vai conseguir fazer aquilo, né? E hoje de manhã eu senti muito isso assim, porque eu levantei, confesso para vocês, pela primeira vez com preguiça aí ao longo de todos esses dias, com sono, né? E eu falei, poxa, o que que hoje vai fazer com que eu me levante aí nesse ar meio frio? Tá um calorão hoje, né? Mas 4:30 da manhã ainda tava fresquinho. Levantar nesse tempo, encarar meu sono e, e continuar fazendo, assim, com a mentalidade de que eu estou produzindo alguma coisa com isso tudo. E, e uma das coisas que mais me impulsionou foi pensar, né, em todos vocês, de modo especial na minha família, que são os grandes cooperadores do meu propósito, e relembrar tudo aquilo que eu tenho por convicção e certeza, né, que está acontecendo como um desdobramento e uma consequência de todos esses esforços, todas essas decisões conscientes de abraçar essas dores, viver a mentoria do pior ano e colher resultados diferentes, né? Ter um acelerador de tempo. E isso me deu a força que eu precisava para levantar e ir para a rua caminhar, escutando o audiolivro e aquela coisa toda que tem acontecido aí. Então, esse momento de superação hoje me fez pensar muito sobre isso, né? E a gente sempre tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente quer vestir uma armadura, mas a armadura ela serve para te proteger de ataques estratégicos. Ela precisa te tornar mais leve e não mais pesado. Senão ela não vai te proteger, não vai te proteger, ela vai só restringir os seus movimentos. Então, o que que eu quero dizer para você? Tome cuidado, porque aquilo que às vezes você quer dizer que é a sua armadura, tem gente que gosta de dizer que é a casca, isso está cristalizando em você como um orgulho exagerado. E esse orgulho ele está te deixando mais devagar. Ele está restringindo os seus movimentos. Tem coisas que você não está fazendo, que você não está conseguindo se mexer e alcançar por conta de orgulho. Então que isso tudo que você vivenciou não seja a sua casca ou a sua armadura pesada demais, mas que ela realmente possa agir como proteção para você e te dê mobilidade para que você se mova no seu ataque, né? Quando Davi enfrentou Golias, ele tinha certeza que aquela luta não era dele. Ele estava defendendo o nome de Deus, então nem de armadura ele precisou. Foi só com uma estilinguinho lá para derrubar o gigante. E isso é uma outra lição importante. Se você não conhecer a quem pertence a luta que você está travando e não compreender
sobre os seus inimigos, né? Encare aí como seus demônios aí, o que quer mais que seja te bloqueando, né? Se você não tiver um conhecimento aprofundado de a quem pertence a briga e quem é o seu inimigo, você não vai ter noção do que você precisa. As armaduras no passado, elas só eram efetivas porque compreendia-se qual era o alcance e o dano que uma espada, uma faca ou armas, né, daquele calibre ali poderiam causar. Hoje, quem vai para a guerra não usa armadura, mas usa uma camuflagem, capacete, coletes à prova de bala, né? Que entendem muito bem qual é o calibre que vai ser utilizado contra e qual que é a medida exata, né, de resistência e de proteção para que haja mobilidade. Então conheça todas essas coisas. Eu ia falar da modelagem hoje, mas que bom que eu não falei, né? Porque ainda assim a gente tinha conteúdo para falar sobre essas coisas, né? E depois ainda haverão outras reflexões a acrescentar. Então é isso. Eu meio que fui construindo o raciocínio enquanto eu falava. Não sei o quanto ele vai fazer sentido, mas eu tenho percebido que o transbordar ele não tem que ser algo necessariamente controlado, né? Ele vai fluir e derramar conforme aquilo que estiver, né, no topo, né? Aquilo que estiver aí pairando aí sobre a minha cabeça, sobre as minhas vivências. E eu tenho uma convicção no meu espírito também que essas sessões de transbordo estão alcançando vidas aí, e talvez os mais quietinhos nesse grupo aí sejam os que mais estejam é, absorvendo isso tudo, né? Hoje eu ainda fiquei sabendo de outras duas, três histórias que eu fui um instrumento na hora de impactar por conta do transbordo e que muitas vezes nem aparecem aqui e a gente fica sabendo por terceiros, mas fico feliz que o propósito está sendo cumprido e o propósito é maior do que todas as coisas. Por essas e por outras é que a gente está junto. Até depois do fim. Valeu!